Nossa aula de História desta semana, páginas 136 e 137, depois das 140 até 143. A resistência ao regime militar. Os movimentos de resistência e reivindicação da sociedade civil existiram durante todo o período do regime militar no Brasil. Esses movimentos se alimentaram da fragilidade da economia após esse período de crescimento ocorrido entre 1969 e 1973. Uma das formas de resistência e de exercício da cidadania foi a cultura. Apesar da repressão, o país vivia um momento de enorme efervescência cultural. Com muita criatividade, artistas tentavam driblar a censura e faziam protestos em peças de teatro, letras de músicas e filmes. Respeito à opinião do outro. Em um regime autoritário, não há liberdade para que as pessoas expressem suas opiniões. Governos autoritários censuram os meios de comunicação, não toleram críticas e perseguem aqueles que pensam diferente. Para impor suas decisões, muitas vezes recorrem à força e à violência. Já em um regime democrático, deve haver espaço para a expressão de todas as opiniões, e principalmente para as críticas, que ajudam o governo a aperfeiçoar políticas, leis e instituições, permitindo que a sociedade participe das decisões governamentais. A sociedade é formada por diversos grupos sociais, cada um deles com sua própria perspectiva sobre a realidade. Para que a sociedade melhore, é importante que pessoas dialoguem entre si e debatam seus pontos de vista. Na sua opinião, por que é importante ouvir e compreender as opiniões e os pontos de vista dos outros? Como o diálogo entre posições divergentes ajudam a melhorar a sociedade? Então, essa resposta é pessoal e pense aí, converse com as pessoas que estão próximas de você a respeito dessa questão, a importância de a gente respeitar a opinião do outro. Leia a letra da música escrita por Vinícius de Moraes e musicada por Carlos Lira, no início do período do regime militar. Depois faça o que se pede. O autor da canção, Vinícius de Moraes, compara o fim da democracia no Brasil com qual evento? Com o final do carnaval na quarta-feira de cinzas. A abertura política e a volta da democracia. A partir de 1978, ocorreu no Brasil uma série de greves de trabalhadores e manifestações estudantis e de professores, além de outros setores da sociedade, contra o governo militar. Esses grupos sociais, descontentes com os baixos salários e a crise econômica, queriam o fim da ditadura e a volta da democracia. A pressão popular obrigou o governo a fazer concessões. Em 1979, o então presidente-general Ernesto Geisel anulou os decretos que mantinham a repressão e a censura, dando o primeiro passo para o retorno da democracia. Em 79, foi promulgada a Lei 6.683, que proclamava a anistia, ampla, geral e irrestrita, a todas as pessoas perseguidas pelo regime militar. Essa lei permitiu que os opositores do regime militar, que haviam sido exilados, voltassem ao Brasil. Além disso, ela restaurou os direitos políticos suspensos pelos atos institucionais. A partir de então, os partidos políticos proibidos de funcionar durante o regime militar voltaram a atuar na legalidade. Uma onda de protestos e greves ocorreu em todo o Brasil, exigindo o fim do arroxo salarial e eleições livres. Em 1984, milhares de pessoas saíram às ruas para exigir eleições diretas para presidente, no movimento que ficou conhecido como Diretas Já. Durante o regime militar, o processo eleitoral era manipulado pelos militares. A população só podia escolher os representantes do poder legislativo, prefeitos e governadores. O presidente da República era eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, no qual o partido dos militares era a maioria. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Congresso Nacional, ainda pelo voto indireto. Era o primeiro civil a chegar ao poder político no Brasil desde o golpe militar de 1964. No entanto, Tancredo faleceu pouco antes de tomar posse.
e quem assumiu a presidência foi o vice-presidente José Sarney. Era o fim do regime militar no país. O Brasil ganhou uma nova Constituição que passou a vigorar a partir de 1988, concluindo o retorno da democracia. A censura havia terminado e as pessoas readquiriam seus direitos fundamentais, como a livre expressão do pensamento, o direito à vida e o direito de ir e vir. Observe a fotografia. Qual era o objetivo do movimento popular registrado nessa fotografia? O objetivo do movimento era lutar pela volta das eleições diretas para presidente da República no Brasil. Vamos retomar que tipo de regime político existiu no Brasil de 1964 a 1985, ditadura militar. A Copa do Mundo de Futebol de 1970, realizada durante o regime militar, foi uma conquista esportiva que ajudou a impulsionar a propaganda oficial do milagre brasileiro. A Copa do Mundo foi marcada no Brasil pela música Pra Frente Brasil, um hino que era tocado nas rádios e encarado como incentivo para a seleção. Pesquise na internet a letra desse hino e anote no seu caderno. Qual é o trecho do hino que transmite a ideia de um país unido e progressista? Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. O que garantia aos militares poderes que violavam a Constituição brasileira, os atos institucionais. Assinale as frases que demonstram como o povo brasileiro se manifestava no período do regime militar. Sindicatos e associações organizavam greves como forma de contestar o regime. Inúmeras passeatas com participação de estudantes, intelectuais, religiosos, homens e mulheres de diferentes idades e classes sociais ocorreram nesse período do governo. Artistas, jornalistas, músicos, escritores, cineastas driblavam a censura com mensagens disfarçadas e comunicavam sua indignação com a situação. Para concluir essa aula, faça sua autoavaliação. Leia 5 frases e coloque um X. Se você entendeu, se você ainda tem dúvidas, se tem algumas dúvidas, ou se você não conseguiu entender essa aula que nós acabamos de assistir. Então, essa foi a nossa aula de história dessa semana.